Bom, vamos voltar para o 2. Vamos voltar para o 2. O que eu posso falar sobre o número 2 que está aqui construído, né, na minha frente? Bom, eu posso dizer que ele é decomposto, por exemplo, em unidades. Em 2 unidades. Né? Quando elas estão mais próximas, a forma o número 2, né, eu entendo como sendo o número 2. E quando elas estão mais afastadas, eu já não tenho mais o número 2, tenho apenas as próprias unidades. Tá, ok. Né? Cada número tem a sua, né, tem a sua particularidade, lembrando, né, que ele foi o primeiro número. O próximo é só adicionar mais uma unidade, né? Que aí nós temos o número 3. Legal. Ele é diferente do 2? É diferente do 2 na quantidade. E é também diferente do 2 quando a gente decompor ele, né? Quando a gente decompõe. Porque ele pode ser escrito na forma do número 2 mais a unidade. Ou então, né, se eu for rigoroso a esse ponto, a unidade mais o número 2. Pode ser. Né? Pode ser. Eu estou fazendo assim porque está um pouco de frio. Então, ó, o número 3 está aqui. Até aí, a diferença é que a decomposição do 3, né, ó, é uma decomposição mista, né? Tem número e unidade. Enquanto que a do 2, né, ó, vou até fazer aqui, só tem unidade. Certo? Então, beleza. Bom, o próximo número é o 4. Só adicionar mais uma unidade. Né? Olha só. O 4 acontece uma coisa diferente. Porque, bom, todo número a partir de agora, né, além do 3 e tudo mais, né, a partir do 3, na verdade, pode ser decomposto assim pela unidade. Né? Então, vamos combinar aqui. Né? É meio bobo, né? Isso aqui é meio redundante, meio evidente. A gente não precisa perder tempo fazendo, né, anotando isso, né, notando, melhor dizendo, essa diferença. Mas ele é o primeiro número dividido por 2 outros números. No caso, é o número 2 duas vezes, né? Mas ele é o primeiro número, né, que foi dividido por 2 números, né? Ou seja, ele foi decomposto em outros 2 números. O 3 é decomposto por um número, né, pelo número 2, né? Aliás, no número 2 e na unidade. O número 4, ele é o primeiro que pode ser dividido, né, decomposto, melhor dizendo, em 2 números. No caso, 2, 2, 2 duplas aí, né, 2 duplas de unidade. Bom, legal. Até aí ok. Até aí bacana. Não sei muito o que, né? Não sei o que eu estou fazendo, estou estudando os números naturais, né? Nem sei o que é natural, mas enfim, estou fazendo, né? E pela soma por enquanto, né? Estou só somando coisas. Agora vem o número 5. Legal. O que acontece com o 5? Bom, ele é dividido em 2 números, né? O 2, o 3 ou o 3 e o 2, né? Tanto faz, né? Tanto faz, né? Isso aí está igual ao 4. Né? Então, o 4 foi o primeiro número dividido por números, mas o 5 é o segundo. Acho que a partir daqui a gente começa a perceber esse padrão. Né? Daqui para frente não tem outro jeito. Né? Além, é claro, daquela divisão simples entre um número e a própria unidade. Né? Mas isso aí não é interessante. Mas, por enquanto, eu tenho aí que é o segundo número que foi dividido em 2 e 3 e 3 e 2. É uma divisão, né? Uma decomposição não igualitária, né? O 5 aí é o primeiro número dividido por números diferentes, enquanto que o 4 foi dividido por números iguais. Né? Bom, vamos para o 6 e ver o que acontece. Pronto, o 6 está aqui. Bom, o 6, ele pode ser dividido... Olha que interessante! Quando eu me lembro do 2 e divido o 6 por 2, eu encontro 3 duplas, né? Então pera um pouco. Se no 4 isso acontecia, e no 6 também acontece, bom, se eu colocar o 8, se eu colocar o 10, o 12, olha, eu percebi um padrão. Que padrão é esse? É uma espécie de paridade, né? É uma espécie de composição pelo número 2, né? Composição por duplas. Olha que legal. Então, no 6, eu percebi a segunda vez, né? Retornando aqui ao nosso número original,
No 6 eu percebi pela primeira vez, pela primeira vez não, pela segunda vez, que o número pode ser dividido, né? Existem certos números que podem ser divididos exatamente pela dupla, né? Pelo número 2, né? Pela dupla de unidades. Interessante. Interessante. Isso mostra um tipo de número particular, né? Existe uma classe de números aí. Que é aquela coisa, né? Volta para o 8, que você aciona aqui, né? Adiciona aqui. Volta para o 10, né? Tal, para o 12, para o 14, para o... então tem um grupo de números que são exatamente decompostos em quantidades inteiras de 2. Né? Aliás, quantidades inteiras, né? Quantidades de 2. Olha só, que é o 6, no caso, o 4, né? O 6, o 8, o 10 e tudo mais. Então, nós não podemos agora continuar sem antes algumas coisas. Primeira, né? Definir que aula é essa. Né? Eu acho que já ficou evidente que é construindo os números naturais pela soma. Né? Então, vamos lá. Ó. Vamos escrever o nome da aula de hoje. Ó. Então, olha só que interessante. Eu estou construindo os números naturais pela soma, né? Somando unidades, né? Vamos voltar aqui as unidades para o lugar dela, né? O lugar delas. A gente vai só adicionando unidades e ver o que acontece, né? E de quebra a gente também já pode, né, dizer o que é um número natural, né? Antes de avançarmos para a próxima folha, inclusive. Então, ó, o que a gente pode dizer aqui, ó? O que é um número natural? São os números que encontramos na onde, né? Na onde? Na natureza. Como assim? Ué, como que é mais fácil encontrar essa caneta? Ela é inteira, né? Então uma caneta, ou então 2 canetas, ou então 3, ou então um palitinho, ou então um livro. Então, são números que eu conto as coisas, mas é porque eu os encontro na natureza. Eu não encontro, se eu encontro, por exemplo, uma tampa, eu até posso dizer, eu não posso dizer, na verdade, que eu encontrei meia caneta. Eu encontrei uma tampa de caneta. Eu posso, no máximo, dizer que ela está sem a caneta. Ela só é a tampa. Mas eu não encontro meia árvore. Bom, até posso encontrar meia árvore, né? Caso ela tenha sofrido aí o ataque de um raio, por exemplo. Mas, normalmente, eu encontro uma árvore inteira. Né? No máximo, uma árvore grande ou pequena, ou sei lá o quê. Mas uma árvore inteira. Um palito desses, né? Uma unidade dessas, está inteira. Ah, mas eu posso encontrar metade. É inteiro ainda por cima. É inteiro, né? Tanto faz. Se eu cortar isso aqui, eu vou ter que cortar, ó. Se eu cortar esse negócio, eu não encontrei metade de unidade. Eu encontrei uma unidade. Encontrei essa. No caso, 2. Agora, se isso aqui tem a ver com isso, bom, não sei. Mas se eu encontrar isso aqui, para mim são 2 palitinhos. Não é meio palito, é um palitinho. Entende? Também tem a ver com linguagem, né? Mas, para a gente não ficar perdendo tempo nisso, que também a gente já definiu algumas coisas por aí, né? Nesse canal também, tem bastante coisa por aí para vocês olharem. O importante é que o número natural, né? No caso aqui eu coloquei número e coloquei plural, né? Legal, né? Perdão aí, mas fazer o quê? Então, ó, os números... Eu vou até fazer uma brincadeira, vê? Números naturais são os números que a gente encontra na natureza, né? São os primeiros números, né? São as primeiras aí, os primeiros encontros que a gente tem na natureza, né? Eles são os mais básicos e tudo mais. Mas vamos avançar para a gente retomar aquele padrão que a gente começou a perceber com relação ao número 6, né? Então, vamos trocar de folha.